Gente, eu queria conversar com vocês como eu deixei de ser católico e passei a ser espírita, mas agora eu ando muito descrente do espiritismo, tá? Antes de tudo, eu vou pedir para você curtir aí, curte agora, porque senão depois você esquece de curtir, e que você se inscreva no canal. Bom, gente, mas continuando, eu fui uma criança católica, né? Então, a minha família é católica, meus pais são católicos e tudo, e eles me criaram dentro do catolicismo. E dentro do catolicismo eu fui batizado, eu fiz a comunhão, fiz crisma e tudo isso, né? Frequentava a igreja aos domingos, a igreja católica, né? Só que aí veio a história, né? Sempre a história, né? O ensino da história me falar sobre vários problemas da Igreja Católica ao longo dos séculos, né? Problemas, por exemplo, como a Inquisição, né? Que perseguia toda e qualquer pessoa, mesmo que a pessoa fosse católica, mas se ela fazia algo que julgava inconveniente, jogava na fogueira, matava e destruía. Então a Inquisição foi um evento terrível, né? Como, por exemplo, também a venda de indulgências, né, da Igreja Católica, ou seja, virava para os nobres e dizia assim: quer ir para o céu, então paga por isso, e os nobres pagavam, né? Ou seja, coisas assim absolutamente deprimentes, né? E inclusive essa segunda deu origem à reforma, né, do Martinho Lutero, né, e depois do Calvino, né, e criou as religiões protestantes, né, que a gente vê que hoje são, podemos dizer assim, são as dominantes, né? E, e enfim, mais recentemente, a Igreja Católica reprimindo duramente a teologia da libertação, que é um movimento dentro da Igreja Católica que pedia mais caridade, mais assistência, melhor distribuição de renda, atendimento aos pobres, opção preferencial pelos pobres, aliás, como São Francisco de Assis dizia, né? E a teologia da libertação foi extremamente reprimida, né? Bom, na época que eu era mais novo, o Papa era o Karol Wojtyła, né? Também conhecido como João Paulo II, né? E ele era um Papa muito conservador, muito conservador. E tudo isso foi me desgostando, né? Até que eu conheci uma doutrina. Um amigo meu que era adepto dessa doutrina foi me explicando, eu fui me identificando diretamente com ela, né? Que é o espiritismo, né? O espiritismo que o pessoal chama aí de kardecismo, né? Porque o seu grande expoente foi o Allan Kardec, né? Porém, o nome mais correto não é kardecismo, e sim espiritismo, né? Porque o espiritismo é a doutrina ditada pelos espíritos, né? E ela falava em algo que parecia fazer muito sentido para mim, né? Que quando você morria a vida não acabava, mas que você passava por sucessivas reencarnações, né? As reencarnações iam permitindo ao longo do tempo que você fosse se desenvolvendo espiritualmente. E eu aderi a essa doutrina, né? Aderi sem reservas, porque ela me dizia muito, ela era muito compatível com o que eu acreditava, né? Aí eu li a obra inteira do Allan Kardec, li vários livros espíritas, comecei a frequentar a casa espírita e tudo isso, né? Mas acontece que de uns tempos pra cá tem acontecido coisas que estão me decepcionando no espiritismo. Estão me decepcionando no espiritismo, né? Por exemplo, a gente vê que tem pessoas ali que só porque leram Kardec acham melhores que as outras, né? E a doutrina fala em caridade, né? Fala em caridade, então uma vai se achar melhor do que a outra, né? Então isso me deixou meio chateado. Outra coisa é que o expoente maior do moderno espiritismo, que é o Chico Xavier, né? Aliás, eu tive a oportunidade de estar com o Chico Xavier lá em Uberaba no ano 2000, né?
A gente fez uma excursão ao Uberaba e a gente teve com o Chico Xavier, para mim foi uma emoção, né? Mas depois eu fiquei sabendo que num programa na TV Tupi chamado Pinga Fogo, em 1971, ele fez uma defesa assim intransigente da ditadura militar. Eu vi isso, tá gravado aqui no YouTube, né? Ele defendendo descaradamente a ditadura militar, né? Bom, mas até aí a gente até aceitava. Ele podia estar querendo fazer isso para fazer média com a ditadura, para o espiritismo não ser perseguido. Ele poderia simplesmente achar que podia entrar uma ditadura de esquerda e no lugar da ditadura de direita, e aí poderia ser pior. E talvez isso faça sentido. As piores ditaduras de todos os tempos são de esquerda, né? A do Stalin na União Soviética e a do Mao Tse-tung na China, né? Então podia ser isso, né? Só que depois eu fiquei sabendo também que em 1989, na eleição contra o Lula, ele falou impropérios contra o Lula e recebeu o Collor 3 vezes, né? E se negou a receber o Lula. Aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil, muito complicado. E para completar o quadro, o sucessor do Chico Xavier, que é o Divaldo Franco, ele em 2018 fez campanha para o Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro. Que espiritismo é esse, gente? Que espiritismo é esse? Conversando com meu amigo André Rocha, né? André Rocha, um conhecido analista esportivo, né? Que é meu amigo há alguns anos, né? E que também era espírita. Ele me disse que ele abandonou, conversando por WhatsApp, né? Ele me disse que também abandonou o espiritismo, né? Ele não quer mais saber do espiritismo, por causa, sobretudo, do fascismo do Divaldo Franco, né? E ele me falou uma coisa muito interessante, né? Para reflexão. Um amigo disse para ele: repare que o espiritismo prega caridade, mas o espiritismo não prega justiça social, né? Então, gente, eu digo para vocês que eu tô muito decepcionado com o espiritismo. Tô muito decepcionado com o espiritismo, né? E a Igreja Católica, ao contrário, ela progrediu, né? Hoje nós temos um Papa na Igreja Católica, o Bergoglio, né? Que é o Papa Francisco II, né? Que criou muito mais liberdade, criou muito mais democracia, né? E esse movimento já vinha um pouco antes com a Revolução Carismática, ou seja, será que eu fiz uma boa troca, né? A pensar e a refletir, a você que é espírita, a você que é católico, enfim, a você que acredita em alguma religião. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu agradeço pela assistência.